bem-vindo ao canal React Coder. Esta é a primeira aula do curso de React.js construindo uma aplicação de arrendamento de bicicletas. Nesta aula vou explicar os conceitos básicos do React.js. Esta aula é especificamente para iniciantes, pessoas que vêm do JavaScript com a intenção de aprender React.js. E se você já é um desenvolvedor experiente com React ou possui algum conhecimento, pode pular esta aula. Se você caiu de paraquedas nesta aula, por favor verifique a playlist deste curso e fique sintonizado com o que está acontecendo. Primeiro vou mostrar alguns conceitos nos slides e explicar, e depois veremos códigos simples com estes mesmos conceitos. Basicamente esses são os conceitos que eu explicarei sobre React. React é uma biblioteca front-end JavaScript declarativa, eficiente e flexível para a construção da interface dos utilizadores de uma aplicação. React é uma biblioteca front-end baseada em componentes, e uma das aplicações do React é a construção de single-page applications, que é aplicações que rodam em uma única página. Os Reacts têm os principais benefícios, como a velocidade. React basicamente permite que desenvolvedores trabalhem em individual partes da aplicação, como client-side e server-side, que ultimamente tem dado um empurrão na velocidade do processo de desenvolvimento. Flexibilidade. Comparado com outros frameworks, o código do React é fácil de manter e é flexível através da sua estrutura modular. A sua flexibilidade em volta salva muito tempo e custo para negócios. A sua performance. React foi desenhado para fornecer alta performance em mente. O framework oferece o Virtual DOM e Server-Side Rendering, que faz com que aplicações complexas sejam rodadas extremamente rápidas. A reutilização de componentes no React é um dos principais benefícios. A potencialidade de utilizar componentes salva muito tempo para desenvolvedores que não precisam escrever vários códigos para a mesma funcionalidade, mas vários códigos para a mesma funcionalidade, e se alguma parte do componente mudar, essa parte mudada não vai afetar outras partes da aplicação. Componente é um bloco de código reutilizável e independente que divide a interface do usuário em partes menores. Existem dois tipos de componentes: Functional Component e Class Component. Functional Component é basicamente uma função que retorna JSX, e Class Component é uma classe que tem um método render que retorna JSX. Esses componentes podem manipular estados e podem ser apenas componentes apresentáveis. Componentes apresentáveis são aqueles componentes que apenas mostram um valor na tela e não fazem nenhuma manipulação de dados, e são chamados de stateless component. E os componentes que fazem uma manipulação de estado interno estão chamados de stateful component. Estado basicamente são propriedades do componente onde colocamos dados que, quando mudados, devem causar uma nova renderização a este componente. Props, que vem de propriedade, é um conceito fundamental que serve de base para várias coisas no React. Com ele podemos passar dados de um componente pai a um componente filho e assim sucessivamente. Como por exemplo, de uso de props, temos, por exemplo, uma tag image do HTML recebe uma propriedade src, que é o source da imagem, e basicamente quando nós adicionamos um source para essa tag, isso altera o comportamento. Nesse caso, as props também definem um determinado comportamento para um determinado componente. JSX que significa JavaScript Syntax Extension. Trata-se de uma extensão para o JavaScript, ou seja, oferece algumas funcionalidades a mais e permite escrever de forma simples JavaScript e HTML no mesmo código.
Basicamente o React usa um transpiler chamado Babel para transpilar essa junção de código que é esse JSX para código JavaScript. Virtual DOM é uma representação do DOM mantida em memória, assim quando precisamos fazer alguma alteração, ela é feita no Virtual DOM, que é bem mais rápida que o DOM original. O que o Virtual DOM faz é comparar o que mudou no Virtual DOM e o que qual a diferença do Virtual DOM e do DOM original e mudar apenas o que foi mudado no DOM original. Por exemplo, se nós mudarmos um componente numa lista, mudamos um item, mudamos o nome de um item, apenas esse item na lista será mudado e nada vai afetar os outros itens desta mesma lista. Basicamente esse é e o processo de comparação e atualização do Virtual DOM ao DOM original é chamado de reconciliação. React Hooks são funções JavaScript simples que podemos utilizar para isolar a parte reutilizável de um componente funcional. Ou seja, podemos separar vários componentes em nossa aplicação, separando cada responsabilidade em um arquivo separado, evitando o acoplamento dela. Basicamente o que está a dizer aqui é que podemos separar a lógica de um componente, nesse caso a busca e tratamento de alguns valores ou estados. Esses hooks podem manipular estados, podem causar side effects. Side effects quer dizer fazer requisições à API. E React, por definição, traz alguns hooks, como Use State, hook para manipulação de estados. Temos o Use Effect, que é um hook que basicamente onde podemos controlar o ciclo de vida de um componente e pode causar side effect ou ser mesmo feita uma manipulação de estados. Temos também Use Ref, Use Context e mais outros hooks disponíveis. Basicamente esses são os conceitos que eu tenho para apresentar sobre o React e agora veremos alguns desses conceitos no código. Vejo você no VS Code. Um projeto React.js é muito simples. Primeiro tu tens que ter o Node.js instalado na tua máquina. Para verificar é só digitar no terminal Node.js-v. Se a versão aparecer quer dizer que tu tens o Node.js instalado na tua máquina. E para aqueles que instalarão, recomendo instalar uma versão atualizada e recomendada do Node.js. Para começar um projeto React, nós utilizamos um comando chamado create react app, npx create react app, que basicamente faz com que nos oferece um build de setup e requer de nós 0 configuração. Eu vou deixar o link na descrição e basicamente nós usamos esse comando, escrevemos o nome da aplicação ou se quisermos instalar ou seja, se quisermos criar o projeto na pasta em que estamos, só adicionamos o ponto e vai começar a criação do projeto e instalação dos pacotes. Essa instalação do setup leva um pouquinho de tempo, então nos vemos quando finalizar a instalação. A instalação terminou. Nós aqui vemos 3 comandos importantes, que o primeiro é o npm start, que basicamente inicia a aplicação no modo de desenvolvimento, e o npm run build, que basicamente cria um bundle da aplicação em ficheiros estáticos que serve para a produção e posteriormente pode ser usado para acessar na internet. E temos o npm test, que basicamente roda os testes. Esta é uma estrutura básica de uma aplicação React. Temos a pasta Node Modules, onde está todo o código que o React depende para funcionar, todas as bibliotecas, o React entre si, e
Posteriormente, qualquer biblioteca externa que nós instalarmos, o código estará nesta pasta. E a pasta public é onde encontramos, é onde adicionamos todos os assets públicos da aplicação, e nesta pasta temos um arquivo muito importante que é o index.html, que é basicamente uma estrutura simples HTML, mas tem uma div que é muito importante, a root que o React usa para adicionar todo o HTML gerado da nossa aplicação. Ou seja, todo o HTML gerado da nossa aplicação é adicionado dentro desta div. A pasta source, ou CLC, é basicamente onde fica todo o nosso código. Como vemos, temos os arquivos de estilo, temos o component app. Basicamente esse é o componente principal da aplicação. Aqui nós vamos adicionar todos os componentes que serão utilizados na aplicação. Se eu rodar a aplicação com o comando npm start, automaticamente ele abre uma aba no navegador. Isso leva um pouco de tempo de primeira, mas quando a aplicação estiver a rodar, a compilação do código será muito mais leve. Deixa eu dividir a janela para que possamos ver ambas os códigos. Acho que está a começar o servidor de desenvolvimento da aplicação. E também no source temos o index.js. Basicamente aqui o React está a dizer para adicionar este componente app a esta div. Basicamente todo o HTML gerado deste componente app será adicionado a esta div root que vimos no nosso index HTML file na pasta public. Temos alguns arquivos desnecessários nessa aplicação. De momento nós não vamos precisar desse arquivo de CSS, podemos apagar ele. Esse arquivo de teste, de momento não vamos trabalhar com teste, e o logo também vamos apagar. Já temos uma estrutura básica e limpa para uma aplicação simples. Eu vou limpar o componente app e deixar apenas uma div sem a classe, e apagando também as importações dos arquivos que já foram apagados. No index, posteriormente poderá a importação dos CSS. Bem, basicamente aqui no componente app é onde vamos começar a nossa aplicação. Primeiro, nessa aula nós vamos desenvolver uma aplicação simples que é basicamente uma lista de compras de produto com funcionalidade de adicionar e apagar esta mesma lista. Como vês, o componente foi limpado porque nós vamos desenvolver uma aplicação simples para relacionar os conceitos que nós vimos nos slides. Vamos desenvolver uma aplicação de lista de produtos que serão comprados no mercado. Nós vamos desenvolver uma aplicação simples de lista de produtos que terá a funcionalidade de apagar e adicionar. Eu vou criar um componente chamado lista. Eu vou criar um componente chamado lista. Os componentes eu gosto de organizar eles em uma pasta chamada componentes, e cada componente terá a sua própria pasta. Eu vou chamar de lista de produtos. E terá um index, terá um arquivo como index. Nós poderíamos nomear ele também como lista de produtos.
Eu estou a nomear o index para que na sua importação nós apenas importamos com o caminho com o nome da pasta no caminho. Nós vamos criar um componente funcional que será lista de produtos, que receberá um parâmetro chamado produtos, e o que esse componente vai fazer é listar estes produtos. Listar esse produto com o método map. Vamos fazer product map, porque esse produto será um array de produtos. E vamos retornar um li, por enquanto, com o título deste produto. Sendo assim feito, vamos exportar este mesmo componente em lista de produtos. E este componente está pronto para ser usado no componente app. Só chamar ele lista de produtos e adicionamos a props. Do princípio é um array vazio, pois não temos o estado. E para criarmos um estado, nós utilizamos o hook, que é use state, o hook use state, que basicamente recebe um valor. Nesse caso nós por default vai ser um array vazio, e nos devolve essa função nos devolve um array que pode ser destruturado, onde a primeira variável a primeira variável é a informação ou o estado, e a segunda é uma função que nos permite atualizar esse mesmo estado. Podemos chamar ele de setProducts. Sendo assim, já temos o estado criado para os produtos. Podemos tirar esse array vazio e adicionar os produtos. Então, em tudo o que nós adicionamos aqui, por exemplo, ID 1, o título do produto banana, veremos que será renderizado na nossa tela o item banana. Nós também, nesta aplicação, nós vamos permitir adicionar produtos. Então vou criar um input, esse input, um input e um botão chamado adicionar. Este input terá um valor vazio, e para que nós conseguimos pegar o valor desse input, precisamos criar um outro estado que será chamado de título, e a função para atualizar setTítulo. Basicamente, esse setTítulo é um padrão, e tu poderias muito bem chamar essa função não nomeando set, mas chamar ele de outra forma que tu quiseres, mas esse é um padrão recomendado, que é set, que quer dizer adicionar alguma coisa, e nós estamos basicamente a dizer que setTítulo, que é atualizar o estado título. Esse por default será um estado vazio, e nós vamos pegar a mudança no input com uma função chamada handleChange, que basicamente essa função vai pegar o evento do input, e a partir do evento desse input ele vai pegar o valor do input e adicionar no título, que é target file. Sendo assim, temos o valor do input no título, e precisamos agora fazer com que toda vez que o utilizador clicar no botão adicionar, ele adiciona este valor à lista. Para fazer isso, nós criamos uma função add produto. Esse add produto vai criar uma nova lista. Essa nova lista vai copiar a antiga lista de produtos e adicionar este novo item essa nova lista. Podemos pôr um ID randômico aqui por enquanto, e título será, eu chamei de title lá
no componente lista, então podemos fazer isso, mas para uma questão de unificação vamos chamar ele de título e mudar também aqui no componente de lista produtos. Basicamente, criada a nova lista com os produtos antigos e o novo, nós podemos chamar o set produtos e adicionar set produtos e adicionar a nova lista. E depois é só chamar este add product no clique do botão. Agora, toda vez que nós adicionarmos um valor cá, por exemplo, nós não conseguimos ver o valor, pois pusemos o input como vazio e cá no console temos dois warnings, temos um warning que é cada item da lista deve ter uma chave única. Essa reclamação vem daqui, que está a dizer que cada item dessa lista deve ter uma chave única. Nesse caso, o React precisa disso basicamente para perceber quais dos itens da lista quais dos itens da lista mudaram e quais itens da lista foram apagados. É recomendável utilizar o ID para chave única ou um valor único desta lista. Sendo assim, vemos que aqui no input estamos a escrever alguma coisa e não está a ser mostrada, é porque nós adicionamos aqui o value vazio e nesse caso o input não está sendo controlado. Para nós controlarmos o input, temos que adicionar o título aqui como valor temos que adicionar o título como valor do input. Agora sim, tudo que nós escrevermos aqui aparecerá no input. Quer dizer que nós estamos a pegar o valor que vem do input, mandar para o título e estamos a pegar o título e adicionar esse valor ao input. Se adicionarmos um alimento aqui, que é manga, ele vem direito para a lista. Vimos aqui, dá para título, e já podemos ter um array vazio como definição, pois já temos uma função para adicionar itens à lista. Adicionamos banana. Agora temos um outro problema que é basicamente apagar os itens da lista. Para apagar os itens da lista, nós vamos criar um botão. Nós poderíamos muito bem adicionar um botão aqui, mas na medida que poderíamos adicionar algumas coisas a mais em cada item da lista, esse item nessa lista poderia ficar mais complexo, então é recomendável que se crie um outro componente, vamos chamar de item produto, e esse componente chamado de item produto vai receber uma propriedade produto ou uma próprio produto e renderizar os valores dessa mesma propriedade. Vai receber um one como título, h1 ficaria muito grande, então vamos pôr apenas uma div que é só para ilustrar o funcionamento, não levando muito em conta a questão de estética e design. Vamos criar também um botão que é remover, que vai nos permitir remover este item da lista. Esse componente também terá um método como próprio que será chamar ele de remover produto, e terá um evento clique deste botão. Vamos exportar este componente item produto, chamar ele de produto em português para
facilitar a compreensão, e chamar este item produto aqui na lista. Nós podemos deletar isso e chamar o item produto, lembrando que devemos adicionar sempre aqui, se o React identifique. Aqui temos o produto e o método de deletar, que é o remover produto. Nós também devemos, como não estamos a fazer uma manipulação do estado global, que isso poderia ser feito com Context API ou Redux, que são... Context API é um hook que é um hook default do padrão do React, que possibilita fazer o compartilhamento de estados entre componentes, e o Redux é uma biblioteca que trata para estados mais grandes da aplicação, ou seja, estados que são usados globalmente na aplicação. Nós vamos passar apenas estes métodos de componente para componente, pois essa é uma aplicação simples e não tem nenhuma previsão de escalar. Vou repetir o nome do método. Nesse caso, o list produtos também vai ter uma nova prop, que é remover produto, mas agora esse remover produto vai receber um ID, que é product ID, e toda vez que ele for clicado, ele vai mandar toda vez que ele for clicado, ele vai executar este método em onde ele for chamado. Nós vamos usar esse método aqui, onde é encontrado o estado que tem a lista dos produtos. Basicamente, nós precisamos criar uma função que pode ser também remover produto, que vai receber um ID e vai filtrar a lista de produtos. Pode ser uma nova lista, mas essa nova lista não terá o produto do ID em questão. Será produto.id, diferente do ID que recebemos, e adicionar essa nova lista aos produtos. Tendo feito essa função, é só adicionar ela aqui. Chamamos a props remover produto, e agora temos a função de remover produto na nossa lista. Se adicionamos um item, aqui também vemos que quando adicionamos um item o valor ainda mantém no input. O que deveríamos fazer é, quando adicionamos, é só limpar o título, voltar a adicionar uma string vazia, que o input fica limpo, sem valor. Adicionamos aqui, ele adiciona. Aqui estamos a receber warnings a dizer que foram encontrados children's ou itens da lista com a mesma chave. É porque nós estamos a usar esta chave para os novos produtos. Nós poderíamos muito bem utilizar uma biblioteca que é UID, ou nesse caso eu vou utilizar um mecanismo mais simples, que é pegar o length deste array e de alguma forma multiplicar ou gerar um outro valor com esse número, e ele vai de alguma forma gerar um ID único para nós. Se atualizarmos, limpar o console, atualizar a lista, e adicionarmos um ID, um novo produto, e adicionamos mais um. Vemos que não recebemos nenhum warning, que a nossa função de remover produto está a funcionar normalmente. Agora temos as funcionalidades propostas da nossa aplicação, mas vemos que o nosso estado da aplicação não persiste. Isso quer dizer que a lista de produtos é perdida quando nós atualizamos a página, como é visto aqui. Para isso, nós podemos utilizar o local storage para persistir o estado da nossa aplicação, e
basicamente nós precisamos é controlar quando é que a nossa aplicação é renderizada. Para isso nós utilizamos o hook user effect, que basicamente recebe uma callback e um array de dependência. O que pretendemos fazer é que cada vez que é adicionado um produto na lista, nós salvamos essa nova lista nós salvamos essa nova lista ao local storage. Nesse caso, nós vamos depender desse estado products, adicionamos esse array. Esse array pode ter quantos elementos a callback depender para ser executado. Aqui nós basicamente salvamos no local storage a lista adicionada. Cria uma constante com o nome do item que será o nome do item que será guardado no local storage pode ser aqui lista produtos, terá um nome lista produtos, utilizaremos esse aqui e o local storage é salvo, os valores são salvos como string, então nós precisamos utilizar o json.stringify e salvar os nossos produtos. Agora toda vez que nós adicionarmos um produto, por exemplo banana, este produto será adicionado no local storage, como podemos ver cá nessa linha temos o ID 0, título banana. Se adicionarmos mais um item na lista, e atualizamos o local storage, temos a massa, e nós precisamos toda vez que atualizamos, se nós atualizamos, o valor não é mostrado, mas já está armazenado. Nós precisamos basicamente toda vez que o componente é renderizado, verificar se há valores no local storage, se há valores dessa lista no local storage. Para isso utilizamos o mesmo hook que é o useEffect, mas dessa vez com um array de dependência vazia, que isso quer dizer que essa callback será apenas executada uma vez, que é no momento após o componente ser renderizado. Para verificar nós precisamos nessa callback nós basicamente vamos pegar o valor, que é chamar ele de produtos salvados. Vamos usar o local storage get item e pegar essa aqui lista. Os valores no local storage virão como string. O que nós precisamos fazer é fazer o parse dessa string para voltar a ser o JSON, basicamente assim. Basicamente assim. E nós precisamos ver antes de adicionar se tem mesmo valores reais nos produtos, que é basicamente produtos salvados .length, se tem algum elemento nesse array. Se não tiver, então nós não precisamos adicionar a lista, não precisamos adicionar esses valores à lista de produtos. Como vamos fazer o set de products com os produtos salvados. Agora os nossos produtos estão a ser salvo e acessado, como podemos testar. Banana. Vemos ele persiste se nós adicionamos mais um elemento. E a nossa lista persiste. Para pegar vemos aqui um desperdício de memória que é mínimo, que é toda vez que nós escrevemos um caractere aqui, a aplicação re-renderiza, porque está a fazer a aplicação não, o componente em que estamos re-renderiza
porque está a fazer a atualização desses status. Nós poderíamos muito bem utilizar um outro hook chamado userRef, pois nós só precisamos que esse valor do input seja pego quando for clicado no botão adicionar. Então nós poderíamos anular esse status e nós poderíamos anular esse hook e criar um input ref. Basicamente esse userRef é um hook que nos ajuda a pegar a referência de um determinado elemento. Vou chamar ele aqui, importação. Pegamos a referência deste input. Com a referência deste input nós podemos pegar o valor, podemos anular esse título, podemos anular esse método handleChange e pegar apenas o título, ou seja, o valor do input quando o utilizador clicar no botão adicionar, que é input ref.current.value. Basicamente esse é o título, e aqui para voltamos a ter o input vazio depois de adicionar, é só chamar o input current value e adicionar uma string vazia. Basicamente esse é um dos mecanismos que uma das bibliotecas, por exemplo, o React Form usa. Em vez de fazer o handle dos forms ou de como pega os dados do form, pegar com os estados, ele pega por referência dos inputs e causa pouca re-renderização na aplicação. Plano, nós voltamos com a nossa aplicação e agora temos uma aplicação com menos renderização. Adicionamos uma uva, temos um erro. Vou debugar para ver o que está a acontecer com o tipo. Não, poderia ser a input current ref. Quer dizer que não pode ler a propriedade indefinida de value. Vamos ver o que está acontecendo. Esquecemos de adicionar o ref, que é basicamente receber a referência desse input e passar para o input ref. Agora sim a aplicação vai funcionar conforme é proposto. Nós adicionamos, nós vemos que temos a uva, e atualizarmos, nós vemos que o estado persiste. Basicamente essa é a aplicação proposta, e aqui nós podemos ver a maioria dos conceitos que nós vimos no slide, e mais à frente, construindo a nossa aplicação real, nós veremos mais conceitos, e alguns mais avançados serão cobridos durante a criação da aplicação. Então é isso que eu propus para essa pequena aula para os iniciantes, e vemos na próxima aula construindo a aplicação de arrendamentos de bicicleta. Obrigado.